A ureia, ela tem uma história interessante. Ela foi o primeiro composto orgânico a ser sintetizado a partir de compostos inorgânicos. Então, anterior à sintetização da ureia, acreditava-se que não era possível criar um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. E com a sintetização da ureia, foi provado o contrário, que é possível. E o que é a ureia? Ela é uma substância que pode ser encontrada na nossa urina e é caracterizada como um sólido cristalino branco e é solúvel em água. Ela tem diversas aplicações dentro do mercado, mas as principais são como fertilizante, cosméticos, fármacos e até como agente descongelante. Em fertilizantes, que é o nosso ponto focal, ela pode ser utilizada como um componente ou até mesmo pura direto em contato com o solo, já que ela tem um altíssimo teor de nitrogênio, o que ajuda as plantas a absorver melhor os nutrientes e potencializa o crescimento delas. Além de que, como atrativos, ela tem baixo custo e fácil obtenção e uma alta versatilidade, já que ela pode ser aplicada em diversas culturas de plantas. Quanto ao mercado atual e a projeção de mercado, ela atualmente tem um mercado robusto e crescente e uma grande demanda global, que anda lado a lado com a demanda agrícola, que também é crescente. Então, quanto maior a demanda agrícola, maior a demanda de ureia para servir como fertilizante e potencializar esse crescimento de plantas. O crescimento da indústria também é um grande fator no crescimento da demanda da ureia, já que ela é utilizada muitas vezes como um reagente ou um componente dentro de processos industriais. Além de que a eficiência desse composto é super atrativa para diversos cenários. Então, numa projeção futura, esse aumento vai ser ainda maior da demanda da ureia, já que o aumento do mercado na Ásia e no Oriente Médio impactam muito nessa visão. Quanto maior o crescimento desses países emergentes, desses mercados emergentes, maior o crescimento da demanda de ureia, por ser um composto tão versátil no seu uso. Falar sobre as matérias-primas e reações envolvidas na síntese da ureia. As duas matérias-primas para a obtenção da ureia são a amônia e o dióxido de carbono, sendo que a obtenção da ureia, normalmente ela se dá numa planta que é integrado tanto para a produção de amônia quanto para a produção de ureia, porque na produção de amônia a gente tem o CO2, que é um subproduto e acaba sendo utilizado para a produção de ureia. Então aqui estão as principais reações envolvidas no processo, tanto de síntese de amônia quanto de ureia. Primeiro, a ureia é obtida industrialmente com a utilização do gás metano, que sob alta temperatura e vapores de água, ele se decompõe em hidrogênio molecular e dióxido de carbono. O monóxido de carbono é misturado com vapor de água, formando dióxido de carbono, que é a matéria-prima da produção de ureia. O hidrogênio molecular com o nitrogênio presente no ar, que é purificado, forma a amônia. Depois a amônia, na presença do CO2, forma o carbamato de amônio, e finalmente o carbamato de amônio é decomposto em ureia e água, sendo uma reação endotérmica. O processo de produção da ureia, que é baseado na síntese de Bazaroff, que utiliza amônia e dióxido de carbono como reagente, que as principais etapas do processo compressão do dióxido de carbono, remoção do hidrogênio, bombeamento de amônia, síntese da ureia, recirculação, evaporação dos subprodutos remanescentes na solução de ureia após a síntese e a dissorção e hidrólise para eliminar os subprodutos. Aqui mostra a etapa de produção da ureia, que no reator, que é onde ocorre a maior parte da desidratação do carbamato em ureia, que o reator contém peneiras para garantir uma mistura adequada dos reagentes. O fluido que deixa o reator é uma mistura de ureia, água, carbamato e excesso de amônia. Na coluna de stripper de alta pressão, que está fracionada, processa a mistura do reator, que a sua função é separar os subprodutos do processo de síntese. O carbamato não reagido é decomposto em CO2 e amônia através do aquecimento. O CO2 fresco é introduzido em contracorrente, agindo como agente de esgotamento e aumentando a transferência de amônia para a fase gasosa. Essa etapa gera gases como CO2 e amônia e a solução de ureia. No condensador de carbamato a alta pressão, os gases stripping são enviados para o condensador, que é onde ocorre a formação do carbamato de amônia e a condensação. O calor liberado na reação é reaproveitado para gerar vapor de baixa pressão. Cerca de 60% da ureia total se forma nesse condensador. A mistura do condensador é então reintroduzida no reator. Já no HP Scrubber, gases inertes como o nitrogênio e o oxigênio e parte do CO2 e da amônia não reagido no condensador segue para o Scrubber, onde ocorre a formação de carbamato antes de os gases inertes serem purgados. A solução de ureia purificada que deixa no circuito de alta pressão segue para recirculação e purificação. O produto é concentrado na seção de evaporação até atingir purezas superiores a 98% em peso de ureia. Para comercializar na forma sólida, principalmente para uso agrícola, o produto passa por unidades de acabamento, como a perolação e a granulação. Com relação aos principais fabricantes de ureia no Brasil, temos a empresa Unigel, com uma planta em Laranjeiras, Sergipe, sendo a única planta em atividade com a produção de ureia no Brasil, com aproximadamente uma capacidade de 650 mil toneladas ano. Temos também a empresa Yara Brasil, que atua comercializando a ureia aqui no país, porém, a ureia comercializada é produzida em suas outras unidades de outros países. Em construção e manutenção, temos destaque para a Fafem de alguns estados, com a retomada do governo no setor, reativando algumas dessas unidades e ampliando também. Alguns países que são destaque na produção de ureia são a China, com 30 milhões de toneladas de capacidade, a Índia, com cerca de 24 milhões de toneladas, e a Rússia, com aproximadamente 7 milhões de toneladas ano. Algumas empresas que também representam o mercado
são a Qatar Fertilizer Company, com uma capacidade maior que 5,6 milhões de toneladas ano, a SABIC da Arábia Saudita, com uma capacidade maior que 4,5 milhões de toneladas, a Yara norueguesa, com uma capacidade global de todas as plantas de 3,5 milhões de toneladas ano, e a CF Industries, com uma capacidade em torno de 3 a 7 milhões de toneladas ano. Okay, so now let's talk about the environmental impact of urea. Well, urea production contributes significantly to greenhouse gas emissions from the Haber-Bosch process used to synthesize ammonia. This process is energy intensive, relies on fossil fuels, and releases large amounts of CO2, accelerating climate change. But more researchers focus on nitrogen losses. For instance, Brazil's emission factor of nitrous oxide from urea is 21% higher than global average, and let me remind you that this gas is 300 times stronger than CO2 in warming potential. Finally, energy and water consumption during urea production are also really high. And to have an example of an accident, when in 2020, an explosion in a chemical plant in India released toxic gases including ammonia during the production of industrial chemicals, raising concern about safety in nitrogen fertilizer production chains. Now, urea also had its impact in the usage because, for instance, after field application, most of the nitrogen in urea is lost through ammonia volatilization, especially in tropical conditions. For instance, in Mato Grosso do Sul, maize fields lost up to 44% of nitrogen via volatilization within days of application. Concerning water contamination, well, excess of nitrogen from the urea leaches into rivers and lakes, causing eutrophication. And finally, we face some soil degradation. To have an example of an accident, when in Paraná, in 2015, a large fertilizer storage fire released ammonia vapors into the air, forcing the evacuation of nearby communities due to respiratory risks. Well, now, all in all, we can see that nowadays there are some mitigation practices in order to reduce environmental impacts, with the main goal of having a balanced agricultural productivity with ecosystem protection.